empresários é que são o mal do país. Não, o mal do país é o governo quando ele não vai bem. Pois é. Bom, e quem está... Nós vamos agora para uma entrevista. Hoje nós vamos alterar o horário da nossa entrevista por conta da necessidade da nossa entrevistada, porque hoje começa um simpósio na Unicamp que vai discutir a inclusão de crianças que precisam ser adotadas, entre aspas, que eu coloco, né, acolhidas, na verdade, na casa, que são aqueles acolhimento temporários em residências, em casas ou na família, que é o simpósio, o quarto simpósio internacional de acolhimento familiar em Campinas. E quem está conosco é a Jane Valente, que é a coordenadora desse simpósio. Jane, bom dia e bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Muito bem-vindo, Rose, muito bom dia, desculpe, Rose, Edmilson, prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, quando eu fui fazer matéria, né, desse simpósio, hoje, no final de semana, eu fiquei muito assustada com o dado de que apenas 5% das famílias no Brasil se colocam, né, para poder adotar essas crianças, e é uma adoção temporária, né, ou para acolher. Vou tirar a palavra adoção e vou usar acolhimento, que é o que é correto, acolhimento dessas crianças. Por que o número do Brasil, esse número é tão baixo? Ou primeiro, é desconhecimento do programa, é medo de se apegar a essas crianças e sofrer? Por que nós não temos essa política, né, de inclusão desse jeito? Olha, Rose, acho que é bem importante a gente usar o nome correto, né? O acolhimento, ele é sempre temporário. Eu falo que uma família que cuida de uma criança, ela representa uma ponte, né? Que pega de um lado e leva do outro lado temporariamente, depois ela abre a casa dela para várias crianças. Então, vamos explicar um pouquinho o que é isso. Campinas é um dos primeiros serviços em funcionamento ainda, e a gente sabe que ele é um serviço que depende de muita coisa. Depende, por exemplo, disso que nós estamos fazendo aqui, de divulgação. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos e eu posso garantir que as pessoas não conhecem essa possibilidade de contribuir com esse trabalho voluntário, e nós levamos no Brasil quase 500 anos cuidando de crianças em abrigos, né, em abrigos, antigos orfanatos. Então, você mudar essa concepção, eu posso dizer que ela vem agora ao encontro da Constituição Federal, que no artigo 227, ela diz: é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças. E para isso, Rose, nós precisamos de um tempo para que as pessoas criem, né, além do conhecimento, uma cultura de cuidado pela sociedade. Agora, o que a família... Mas você acha que, o ponto principal que você colocou foi o desconhecimento, mas eu tenho a impressão que esse medo de ter esse afeto pela criança e sofrer, que paira no egoísmo, pode ser um dos aspectos. Você acha que isso é importante ou não, é coisa da minha cabeça? Não, acho que você está corretíssima, mas eu volto a dizer que a falta de conhecimento também, até de nós seres humanos, que ao entender que um ser humano, ele não sobrevive se não tiver cuidado. Então, se nós adultos, existe uma concepção, né, criada até na época que fizemos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que a gente diz, é dever do adulto cuidar da geração que vem. E eu acho que essa falta de conhecimento de que afeto gera afeto, afeto não gera problemas, é uma coisa que nós precisamos mudar. Porque, por exemplo, nenhum de nós sobrevive sem afeto. E uma criança que não tem afeto nos primeiros anos de vida, ela procura por ele, às vezes, o resto da vida sem encontrar, porque ela não fez o aprendizado do afeto e da segurança, da confiança. Então, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Nasce lá um potrinho no meio de um pasto, ele nasce já com as perninhas cambaleando e ele já vai em busca de comida. Um cachorrinho, né, fica ali um tempo na sua mãe e ele, daí a pouco, ele já está saindo, já está indo embora. E nós, seres humanos, quanto tempo nós precisamos para poder dizer que somos autônomos? Na verdade, acho que o resto da vida, mas
Hoje, o conhecimento, e eu acho importante eu falar disso daqui a pouco, que o que tem acontecido fora do Brasil, mas o conhecimento que hoje para nós é claro, inclusive acrescido pela neurociência, é de o quanto que os 6 primeiros anos da vida de uma criança são os 6 primeiros anos mais importantes. E os 3 também, Rose. 80% do nosso cérebro foi criado até 3 anos. 60%, mais de 90% do nosso cérebro foi criado até 6 anos. Então, assim, é importante o acolhimento familiar em qualquer idade. É ali, imagina, vamos fazer aqui uma cena, né? Uma criança que fica num abrigo, por mais que os educadores fazem um bom trabalho, existe uma rotina. Imagina o bebezinho, ele está ali sendo cuidado por um educador, ele chora, o educador descobre que ele está com uma dorzinha de barriga, cuida dele, esse profissional vai embora, ele aparece 36 horas depois, porque a escala, entra outra pessoa, esse bebê chora, a pessoa faz outra coisa, ela dá uma mamadeira, não existe uma continuidade no atendimento, como a gente faz dentro de uma casa. Então, as famílias oferecem este cuidado, e é aquela coisa, vai para uma festa, vai para uma igreja, vai tendo convívios com outras pessoas, e nos abrigos, geralmente, esses convívios, eles são grupalizados. Não existe uma naturalidade. Então, assim, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de crianças que estão afastadas temporariamente dos seus pais. Então, o que o serviço vai fazer? Ele vai receber essas famílias acolhedoras, ele vai formar essa família acolhedora, ele vai acompanhar, essa família passa a fazer parte do serviço de uma forma continuada, a criança entra e o serviço, junto com toda a rede de proteção, cuida para que essa família restaure a condição de ter o seu filho de volta. Esse é o primeiro objetivo. Então, nós vamos trabalhar para isso. E qual que é a contrapartida que a família recebe por estar recebendo essa criança na sua casa? Tá, em primeiro lugar, ela terá o acompanhamento o tempo todo, não é que ela vai pegar uma criança e vai embora, e vai ficar sozinha, né? Então, ela vai ser formada e ela recebe um salário mínimo como uma bolsa auxílio para as despesas da criança. Se são 2 crianças, são 2 bolsas. Na terceira, começa a diminuir um pouco o valor, e ela, se tiver uma criança com alguma necessidade especial mesmo, às vezes é uma alimentação, ela também tem uma bolsa diferenciada. Então, os gastos da criança são cobertos por essa bolsa, não é salário. A pessoa é voluntária nesse serviço. O Jane, a Rose abordou aí a família pode se apegar à criança, depois não querer separar, como um dos problemas, né, para o acolhimento. Eu queria saber do lado contrário. A criança não pode se apegar a essa nova família e depois ela vai ter que separar. Como é que vocês trabalham aí psicologicamente, né, esse fato para que a criança volte para a família original dela sem ficar com traumas com relação à separação da família acolhedora? Uma criança que é separada da sua família, se ela não se apega a uma família acolhedora, ela se apegará aos educadores que cuidam dela. Ela sempre se apegará a alguém. O que nós precisamos entender é que o adulto precisa entender que quando ele entra num serviço como esse, inclusive a legislação diz que ele não pode estar inserido no Sistema Nacional de Adoção, né? Não tem interesse em adoção. Então, o adulto que chega para trabalhar com uma proposta como essa sabe que é temporário. E nós vamos trabalhar, é um trabalho muito minucioso, Edmilson. Nós vamos continuar, a criança continua vendo seus pais na sede do serviço, a família acolhedora vai ajudando a preparar a criança, ela recebe essa criança de volta, e o que nós orientamos? É para se apegar. Porque se a criança não tiver adultos, inclusive existe uma frase que eu gosto muito de um autor, que é o Bronfenbrenner, onde ele diz assim, toda criança necessita de um adulto que seja louco por ela. Se uma criança não tiver um adulto que seja louco por ela não cria raízes, ela não cria condições de crescer. Toda criança que fica numa casa onde os adultos se apegam, se apegar é uma coisa, deixar ir embora é outra. E essa família receberá outra criança. São pessoas que quando entram já sabem que é essa a tarefa. E eu quero dizer assim, isso é muito comum. É muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Inglaterra, na Espanha, na França, e o Brasil e o Brasil e Portugal é que tem esse número pequeno, por uma cultura, de fato, né, que nós somos, às vezes entendemos o apego de uma forma equivocada, né? E nós também
E nós também aprendemos a institucionalizar, né, o abandono, né? Eu acho que é isso. A gente encarcera, entre aspas, crianças, né? E não nos envolvemos, né? O Rose, é interessante quando você fala a palavra encarcerar, né? Tudo bem que hoje a gente trabalha muito para que os abrigos sejam bem mais humanizados do que foram no passado. Eu mesma trabalho com isso há 40 anos. Uhum. Então, eu já trabalhei com aqueles antigos orfanatos, onde lá dentro tinha escola, médico, a criança não saía de lá dentro para nada, né? Uhum. Hoje já é diferente, mas mesmo assim, a institucionalização, ela não contribui com o desenvolvimento como uma família faz. Então, eu acho que eu vou citar aqui um livro, né, do Roberto da Silva, que é um pedagogo que viveu muito esses estudos, né, e ele fala, o livro dele chama Os Filhos do Governo, porque ele diz que muitas crianças nascem sendo criadas pelo governo, e quando elas saem despreparadas para viver em sociedade, porque não viveram em sociedade, não lidaram com dinheiro, não lidaram com esse miudinho que é a gente preparar uma criança, né, um filho para o mundo. Então, ele muitas vezes volta para a prisão. Então, ele chama dos filhos do governo, porque eles não conseguem entrar na sociedade, né? E é interessante também que a criança, ela pode e deve continuar com o vínculo, quando for saudável, com a família acolhedora, né? Ela não precisa romper. A ideia nós não temos muitas e muitas pessoas que participaram da nossa formação, alguns deles a gente não viu nunca mais, mas está dentro de nós. O ensinamento, agora, né? Vocês vão ter, eu queria que você falasse um pouquinho desse simpósio da Unicamp, porque nós teremos mais de 70 pessoas especializadas e que vivem, né, essa realidade, esse trabalho, e o que vocês pretendem depois do simpósio, para onde que você acha que vocês vão, né? Eu acho que essa é a pergunta básica. Muito bom, Rose. Quando nós falamos que nós estamos no quarto, eu acho que é muito importante dizer que tem alguns parceiros que estão desde 2005 promovendo esses eventos internacionais em Campinas. A própria Prefeitura de Campinas, o Conselho da Criança, a Fundação FEAC. Esses três estão sempre, né, desde o início, e outros foram surgindo no decorrer. A Aldeias Infantis SOS Brasil, desde o último, também tem contribuído muito. A ideia é que nós temos o lançamento, um lançamento de livros, e a entrega de um guia que nós produzimos com uma coalizão nacional, e a ideia é que, ao final, a gente tenha insumos para que continuemos a trabalhar dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Este é um tema dentro do Observatório da Infância e da Adolescência da Unicamp, que nós chamamos de OIA, e é bom dizer, Rose, que o OIA nasceu como uma ação do Plano da Primeira Infância de Campinas, o PIC, que eu acho que você já conhece. Eu fui coordenadora do PIC, e depois, agora hoje, é o Tiago Ferrari, e na ocasião nós dialogamos com a Unicamp para fazer um observatório. Então, este observatório está acontecendo até para além da primeira infância, e ele é um tema, né, um tema de pesquisa que continuaremos a levar em busca da melhoria da política pública no Brasil. Tá certo. Agora, Janete, pode falar, Edmilson. Eu estou vendo que desde 2005 a senhora disse que há esses simpósios e essa batalha toda para o acolhimento familiar. No entanto, só 5% das famílias, das crianças estão sendo acolhidas aí. Não há necessidade de uma ação mais efetiva, de um empenho maior dos governos e das instituições para melhorar esse quadro? E o que vocês pretendem fazer a partir desse simpósio para, sei lá, alavancar um pouco mais esse acolhimento familiar, que é uma coisa necessária no Brasil? Agora, você sabe que eu ia acrescentar, Edmilson, eu ia até fazer essa pergunta também para ela, porque assim, por exemplo, por que esse trabalho não é feito junto às igrejas, por exemplo? Porque eu sou da Nazareno, né? E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, se vem esse programa, se eu conheço, e eu converso com os membros da igreja para poder, de repente, serem parceiros desse projeto, poderia dar muito certo. Rose, você está correta, eu acho que assim, ele é um serviço público, né, dentro de um país laico, mas eu reconheço na sua observação que os espaços religiosos têm oferecido o maior número de famílias, porque às vezes as famílias estão
mais acordadas para ouvir esse chamado, sabe? Então, eu acho que falta, sim, eu mesma, né, já fui funcionária pública há 25 anos, trabalhei com esse tema, e sempre tentamos avançar no sentido de que pastores, padres, pudessem ouvir e sair dali. Eu acho que ele é um serviço que ele necessita muito de um grande empenho continuado de comunicação. A gente tem dialogado isso, né, com a prefeitura, a gente nota que quando tivemos um número maior de famílias em Campinas, foi porque, junto com a FEAC, junto com a prefeitura, o conselho, a gente avançou, e eu acho que deu mesmo uma diminuída nessa Hoje, comunicação. quantas famílias a gente tem em Campinas? Você tem ideia? Nós temos 2 serviços que podem acolher 20 crianças em cada um deles, e nós não estamos nem mesmo com a meta de 40. Só que nós já estivemos em Campinas, por exemplo, acabou o acolhimento de bebês, nós chegamos a zerar acolhimento de bebê e de crianças de 0 a 6 anos, isso é uma grande coisa. Só que neste momento, por exemplo, nós estamos precisando de mais famílias, né? Que mais famílias saibam. Porque, Rose, essa família acolhedora, como ela é uma família aberta, às vezes ela está ali acolhendo, termina um acolhimento, uma sogra adoece, ela abre a casa dela para a sogra, às vezes ela para um pouco, depois ela volta. Então, nós temos que ter um número que vá revezando para poder manter isso. E, nesse momento, Campinas está precisando divulgar mais o serviço de família acolhedora, mas eu não posso deixar de dizer que Campinas foi um dos serviços modelo para metodologia do que tem hoje de família acolhedora no Brasil. E o que nós avançamos? Vou responder um pouco a pergunta do Edmilson, né? Nós tivemos agora, Edmilson, uma pesquisa a respeito do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é um plano que tem o Família Acolhedora como um dos seus principais produtos. Ele mostra que nós avançamos muito no diminuir o número de crianças no abrigo, que é uma das metas, mas que na parte do Família Acolhedora nós avançamos na parte legal. Veja, esses movimentos e seminários que nós estamos fazendo apareceu na pesquisa como essenciais para o aumento do número de serviços. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostrou que, olha, ele só entrou para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 2010, então nós estamos falando em 15, já começa a diminuir. De 2010 para cá, não, desculpa, 2009, de 2009 para cá, a gente vem amadurecendo as leis, organizando, imagina um país do tamanho do nosso, você organizar e mudar uma cultura. Agora nós estamos. Se vocês notarem, a mesa de abertura, nós teremos representante do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Por quê? Nós estamos com uma coalizão nacional hoje, para que haja uma normativa unindo o sistema de garantia de direito. Eu acho que nós estamos no momento do pulo do gato. Hoje, nós temos um chão para pisar e poder dar um salto maior. E precisamos, sim, mais uma coisa que o Edmilson acho que também apontou, de uma política pública nacional, incentivando, inclusive, financeiramente e tecnicamente, Edmilson. Enquanto o Brasil, como um governo federal, não puxar para si uma continuidade disso, abrangendo todo o território nacional, a gente não avança como país. Agora, como que é feito esse acompanhamento, né? A família, ela recebe a criança e vocês fazem um acompanhamento até para ver se a criança está sendo bem cuidada, se ela está com todos os seus direitos sendo respeitados, né? Quem que é responsável por esse acompanhamento? Sempre o serviço é composto sempre por uma coordenação, no mínimo uma assistente social e uma psicóloga para cada 10 crianças. Então, se temos 20 em Campinas em cada serviço, é porque tem 2 duplas, né, para fazer esse acompanhamento. E desde o momento que a criança entra no serviço, esse trabalho junto com a família acolhedora, com a rede, Rose, nós trabalhamos junto com a escola, com o centro de saúde, levantando todas as necessidades daquela família e vamos formando uma rede de proteção em torno da família de origem, e a criança vai visitando seus pais, vai sendo escutado pela psicóloga. É um trabalho maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, eu preferia que nenhuma criança saísse da sua família, mas o serviço de família acolhedora, ele trata do humano, ele trata do desenvolvimento humano, né? Tá, eu sei que a senhora tem horário, né?
Mas bem rapidinho aqui, nós temos o nosso ouvinte, o Edmilson, está dando bom dia para a senhora, e ele está dizendo assim, lamentavelmente, o estado que chegamos com as nossas famílias não tem nada de novo. O que aconteceu nas últimas 3 décadas foi a degradação da família. Fui educado, eduquei os meus filhos como antigamente, quando o pai e a mãe não precisavam bater, só de olhar, um olhar de reprovação, o filho já baixava a cabeça. Agora, esses grupos deram muita libertinagem às crianças, e se um pai levanta a voz para um filho, o filho logo espeta para ele que se ele bater, vai denunciar a polícia, e o pai, sabendo o que acontece, abre mão, e o filho vai para as ruas, e o que vemos é essa degradação. Parabéns aos apoiadores da libertinagem para as crianças e jovens do norte a sul do país. Essas crianças que lhe foram dadas, bom, enfim, o que ele está dizendo é que os pais abriram mão de educar os seus filhos, mas eu acho que tem uma discussão, Edivalmir, que é muito maior, porque você tinha crianças, eu acho que a família precisa assumir sim a sua responsabilidade, os pais precisam assumir a responsabilidade, a segurança dessas crianças, a educação, dar limites para os seus filhos, mas quando a gente fala dos direitos dessa criança, foi por conta de que no Brasil muitas crianças sofriam violência, né, Janete? Você que trabalha há muitos anos com essas crianças, eu acho que é por aí, não é? Olha, Rose, é muito difícil a gente falar de educação, né? A gente sabe que culturalmente o Brasil tem um olhar machista, uma questão que recai, viu, sobre tudo isso que nós estamos falando. Mas nós temos estudos hoje, nós não podemos não fazer uso dos estudos. E não é batendo que nós vamos ter o olhar, né? Eu também sou de uma geração que quando meu pai ou meu avô olhava, a gente já sabia, mas hoje eu também tenho um neto que quando a gente olha com uma amorosidade, e ele também responde. Então, assim, não vamos esquecer a expressão que eu disse, uma criança precisa sentir que ela é a coisa mais importante na vida dos seus pais e dos seus cuidadores. Nós ainda temos espaço para a educação, nós ainda não podemos generalizar, e nós temos que a criança precisa sentir, os pais são muito ocupados, mas eles param o mundo quando eu preciso deles, e não ele também se tornar o pequeno ditador. Este lugar que nós ocupamos de adulto, o lugar da criança, nós temos aprendido muito esse respeito, e é com esse respeito que a gente precisa seguir, olhar para frente, né? O que é que nós temos daqui para frente? Porque também tinha muita coisa ruim lá para trás, sabe? Que cerceava, não é? Cerceava o nosso pensamento, e nós temos muita coisa boa. Eu aprendo todo dia com os meus filhos e o meu neto, aprendo todo dia com o meu trabalho. Então, vamos lá, né? Vamos olhar que tem muita coisa boa com isso. Janete, as vagas estão esgotadas, né? Tem como acompanhar o simpósio ou não tem? Pela internet? Tem. Hoje nós conseguimos, vai passar pelo YouTube do NEP, da Unicamp. Por favor, para que as pessoas que tenham interesse entram, né, no site do CIMAF, né, que ele também significa sim ao acolhimento familiar, então é SIMAF, CIMAF. Tem um site que diz, não são todas as sessões que serão transmitidas, porque tem um momento que nós vamos ter 10 sessões acontecendo ao mesmo tempo, mas todas aquelas que vão ocorrer no mesmo espaço será transmitido pelo YouTube. Tá certo. Janete, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Quero dizer para você que os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos para esse projeto maravilhoso, né? E que nós possamos ajudar a tirar, né, essa desinformação em relação a essa política, que nós possamos ajudar essas crianças que precisam, né, não serem tiradas da família, de repente colocadas dentro de um abrigo e não ter esse convívio familiar. Pelo menos quando elas estão com outras famílias, elas dão continuidade àquilo que elas muitas vezes precisam vivenciar, que é esse afeto familiar, né? Eu agradeço, quero muito estar com vocês mais vezes e dizer que temos aqui uma rica oportunidade de uma construção de cidadania e cumprir o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos à criança e adolescente juntos, de mãos dadas, né? E podemos sim, e tenho muito respeito pelo seu trabalho, de Milson também, que a gente possa ter outros espaços de diálogo. Muito, muito obrigada. Tá certo. Muito obrigada, Janete. Bom simpósio para vocês e